As Torres Petronas na Malásia são as mais altas torres gêmeas do planeta. A construção dessas gigantes de 450 metros levaram a tecnologia da construção civil ao limite. Cada reviravolta no projeto trouxe preocupações e quase levou ao desastre. Hoje, elas são um símbolo do orgulho e da modernidade na Malásia. Tudo isso num país que nunca tinha construído um grande arranha-céu antes. Obras incríveis. As Torres Petronas. As gigantescas Torres Petronas têm 88 andares e chegam a 450 metros. Quase meio quilômetro de altura. Mas a construção das torres foi um desafio sem igual. A cada passo, problemas inesperados ameaçaram o projeto. A construção seria feita no coração do cinturão das monções da Ásia. O terreno não rochoso era feito de um sedimento instável. As torres não seriam feitas de aço leve, mas de concreto. Era um projeto grandioso de alto risco com um cronograma ambicioso. Então, por que fazê-lo? Vivemos atualmente na era dos grandes arranha-céus. Os prédios mais altos de Nova York eram as Torres Gêmeas do World Trade Center, reconhecidas no mundo todo com 417 metros de altura. Mas a Torre Sears de Chicago, construída em 1973, manteve o recorde. A maior expressão de orgulho corporativo e nacional. O maior motivo para construir um prédio alto é o ego. É ter a maior coisa no bairro. Sempre foi uma competição americana. Chicago manteve a coroa durante 2 décadas. Um país, principalmente, decidiu entrar no mapa quebrando o monopólio americano de mega edifícios. A Malásia. O primeiro-ministro Mahathir Mohamad transformou o país numa potência regional, com uma visão para o futuro. Dos 5 países do Sudeste Asiático, a Malásia era o menos conhecido. E para mostrar ao mundo que estávamos aqui, precisávamos de alguma coisa espetacular. E um prédio alto foi a solução. Mas explorar os limites do possível significava assumir riscos, grandes riscos. Um símbolo de orgulho nacional poderia facilmente se tornar motivo de humilhação para o país. A ideia era criar 2 arranha-céus gigantescos para serem a nova sede da Petronas, a companhia petrolífera da Malásia, a maior empresa do país. Elas transformariam a imagem de Kuala Lumpur, mas havia uma condição. Eles queriam um prédio malásio, isso era importante para eles. Perguntamos o que queriam dizer com aquilo e não faziam ideia. César Pelli já era um dos arquitetos mais famosos do mundo, com quase meio século de experiência projetando edifícios. Mas ele sabia que este seria diferente. Ele logo descobriu que malaio significava islâmico. E a arte islâmica é completamente distinta. Pelli criou um projeto revolucionário com 2 torres. Em seguida, viajou à Malásia para apresentar suas ideias aos donos da obra. Eles adoraram o conceito, mas o primeiro-ministro não achou suficientemente malaio. Pelli modificou o desenho várias vezes. Em todas elas, o projeto foi rejeitado. O projeto parecia condenado antes mesmo de começar. Então, uma reviravolta vinda de uma fonte surpreendente. O primeiro-ministro decidiu resolver o problema pessoalmente. Eu tentei pôr minhas ideias no papel para dar ao prédio algumas características islâmicas. A ideia era fazer uma planta baixa baseada em 2 quadrados entrelaçados. No simbolismo islâmico, isso representa ordem e harmonia. Finalmente, o primeiro-ministro estava satisfeito. Mas César Pelli ainda tinha um problema. O formato não lhe daria o espaço necessário para a obra. Como cumprir então a meta e satisfazer o primeiro-ministro? As Torres Petronas estavam paradas na fase inicial do projeto.
Finalmente, após 8 meses de discussões, o arquiteto Cesar Pelli apresentou um plano que agradou a todos. Ele adornou o desenho da planta baixa com figuras semicirculares, aumentando o espaço sem destruir o simbolismo implícito. O projeto estava pronto. Agora era preciso transformá-lo em realidade. O homem responsável por esse enorme desafio foi o engenheiro estrutural Charlie Thornton. O primeiro-ministro perguntou, esse vai ser o prédio mais alto do mundo? E Cesar Pelli disse, sim. O primeiro-ministro disse, consegue fazê-lo? E Cesar virou-se para mim e disse, Charlie, conseguiremos fazê-lo? Eu disse, com certeza. O primeiro-ministro aproveitou a chance de quebrar o recorde mundial. As torres teriam 450 metros de altura. Seria o edifício mais alto da Terra. Era um desafio colossal. O cronograma era extremamente apertado. Uma obra como essa normalmente levaria 8 anos. O orçamento da Malásia permitia apenas 6 anos. Para não haver perda de tempo, cada dia além do previsto custaria aos construtores mais de 700 mil dólares. 5 milhões de dólares por semana. O governo, então, fez algo extremamente incomum. Os contratos para a construção das 2 torres foram para diferentes construtoras. O primeiro-ministro acreditava que a competição manteria a obra na linha. A pressão era imensa. Para cumprir o cronograma, a construção teria de ser feita sem interrupções, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Uma carga de trabalho exaustiva. Esses 2 homens seriam os responsáveis pelas equipes rivais. Eles tinham anos de experiência na construção de edifícios altos, mas tinham muito a aprender sobre o trabalho na Malásia. O capataz Bob Pratt seria o responsável pela Torre 1. O rival de Bob seria John Dunsford, o capataz da Torre 2. Os 2 homens chegaram com as famílias à Malásia, onde iriam morar por 6 anos. O prazo para o término das obras já estava em andamento e eles descobriram que não poderiam nem começar. Foi encontrado um grande obstáculo antes do primeiro balde de concreto ser despejado. Havia alguma coisa errada com o solo. Foi um daqueles momentos em que o pior que podemos imaginar acontece. Os engenheiros descobriram que não havia sido feita uma sondagem adequada do local e que então seria preciso ter um retrato claro do solo antes de qualquer trabalho ser iniciado. Os geólogos começaram a fazer centenas de perfurações, recolhendo milhares de amostras. Eles procuravam um leito rochoso, algo sólido para sustentar as torres gigantescas. Os resultados foram desastrosos. Nós descobrimos que, além de estarmos sobre calcário deteriorado, estávamos na beira de um penhasco. Em um lado do canteiro havia calcário sólido, mas o restante da obra estava sobre uma rocha muito mais frágil e quebradiça. Ela não resistiria ao peso imenso das 2 torres de 88 andares. Se a construção se apoiasse aqui, o solo se acomodaria de forma desigual de um lado e as torres afundariam ou até mesmo desabariam. Pegamos tudo que tínhamos planejado e jogamos fora. Tínhamos que fazer algo diferente ali. A ideia de Charlie Thornton foi extremamente ousada. Ele propôs mover em todo o prédio 60 metros na direção do solo mais mole. Parecia uma loucura, mas havia um motivo para isso. Eles iriam fincar estacas enormes a 120 metros de profundidade, na camada mais dura do terreno. Em seguida, fariam o próprio leito rochoso em cima. O prédio ficaria sobre uma enorme base de concreto. Na prática, as torres seriam pregadas no chão com as fundações mais profundas do mundo. No início de 1993, a construção finalmente começou. A construção da fundação seria um trabalho enorme por si só. Se o concreto secasse de forma desigual, todo o bloco poderia rachar, comprometendo sua capacidade de suportar o peso do edifício acima dele. Por esse motivo, o concreto teria de ser vertido de uma só vez. E isso significaria lançar concreto durante 52 horas ininterruptas, um caminhão a cada 2 minutos e meio. Seria o maior bloco de concreto na história da Malásia. A logística era extremamente complexa. Charlie Chelia era o encarregado. Como nunca tínhamos feito isso antes, ficamos muito ansiosos. Durante as 5 primeiras horas, tudo correu bem. Então começou a chover em Kuala Lumpur. Uma chuva tropical.
torrencial. A menos que fizessem algo rapidamente, a fundação seria arruinada. A equipe adotou uma solução drástica. Todo o local foi coberto por lonas, o equivalente a 56 lonas de circo. Graças então ao maior guarda-chuvas do mundo, a fundação foi terminada com sucesso. No início de 1994, as equipes das duas torres puderam finalmente começar o trabalho. O cronograma previa que cada um dos 88 andares seria construído em apenas 4 dias. Naquele momento, eles estavam levando 8 dias. A velocidade era vital para cumprir o prazo final, mas o menor erro poderia enfraquecer a estrutura do prédio e arruinar todo o projeto. Um prédio normal é sustentado por uma estrutura de aço, com vigas que distribuem o peso do edifício. O aço já havia tornado o primeiro arranha-céu possível. É um material extremamente forte, mas com uma certa flexibilidade, algo que os prédios altos precisam. Mas a Malásia não tinha uma indústria de aço suficientemente grande e a importação iria levar o orçamento às alturas. O material disponível no país era o concreto, em grande quantidade. Era então a única forma de construir as Torres Petronas. Em vez de uma estrutura de aço para suportar o peso do prédio, as torres usariam um anel com 16 pilares de concreto ligados por vigas. Juntos, eles teriam de suportar 270 mil toneladas, 7 vezes e meio o peso do Titanic. Isso nunca tinha sido feito antes com concreto. Concreto convencional desintegraria com o peso. Os engenheiros precisavam de uma nova fórmula, um concreto que fizesse o trabalho do aço. Ele não teria que ser apenas resistente. Em um prédio tão alto é preciso ter um certo grau de flexibilidade. Chicago é ao lado dos arranha-céus. Próximo à cidade fica o CTL, um dos maiores laboratórios de testes de concreto do mundo. Pequenas mudanças na fórmula do concreto podem fazer uma grande diferença no desempenho do material sob pressão. Além disso, eles só podiam usar matérias-primas encontradas na Malásia. A mistura correta era essencial. Um pequeno excesso de um dos materiais poderia ser desastroso. O concreto das Torres Petronas teria de suportar 1.400 quilos por centímetro quadrado, indicados pelo número 600 neste mostrador. Esta pequena peça de concreto precisaria resistir ao equivalente a 20 caminhões. O peso era imenso. 200 no mostrado não seria forte o bastante para um prédio de 20 andares. 350 suportaria apenas metade do peso das torres. Não era bom o bastante. Os peritos em concreto precisariam então testar novas fórmulas. Eles tentaram usar aditivos como sílica, sobras da fabricação de computadores, que reduziam as bolhas de ar no concreto, deixando-o mais forte. Era a última esperança. Finalmente, sucesso! Com o problema do concreto resolvido, as equipes iniciaram uma corrida contra o tempo. À medida que os andares subiam, o lado externo do prédio era cuidadosamente revestido, num enorme quebra-cabeça de 88 andares. A complexidade era imensa, mas tudo parecia estar indo bem. Um lote, porém, do concreto super forte que foi enviado para testes de rotina, falhou. Alguém não tinha mantido a fórmula. Todos então se perguntaram se o concreto ruim já teria sido utilizado nas torres. Os trabalhos foram paralisados. Se aquele concreto continuasse sendo utilizado, os resultados poderiam ser desastrosos. Krish Krishnaswamy tinha a difícil tarefa de garantir que o concreto tivesse as especificações exatas. Se fosse preciso desfazer as torres, haveria um colapso financeiro. Havia muitas discordâncias, muitas discussões. Investigações posteriores foram um pouco mais animadoras. O concreto ruim só havia sido utilizado em um andar. Krish
Krishnaswamy, ordenou então aos empreiteiros que o retirassem e refizessem o trabalho. Foi por muito pouco. Se o concreto ruim não tivesse sido descoberto, os resultados seriam inimagináveis. As instalações para testes foram incrementadas. 3 usinas de concreto foram instaladas no local, e assim um problema com uma delas não atrasaria toda a operação. Cada novo lote de concreto seria testado antes de ser utilizado nas torres. Um tempo precioso foi perdido. Foi preciso desfazer parte do trabalho antes mesmo de terminar a construção. As 2 equipes de construção lutavam para cumprir o cronograma. Para não terem de pagar multas pesadas, era preciso recuperar o tempo perdido, e rápido. Não era só o concreto que causava atrasos. Agora, o processo de colocação de pisos estava criando um gargalo. A colocação de pisos é a parte mais demorada e trabalhosa do processo de construção. Num prédio malaio comum, levava-se até 10 dias por andar, e como o piso ajuda a estabilizar o edifício, não era possível fazer outro andar sem que o piso estivesse pronto. Wang Xingfang liderou uma das equipes de colocação de pisos. Ele sabia muito bem que poderia atrasar a construção. Eu trabalhei na Torre 2 e competíamos com o empreiteiro da Torre 1. Todo dia, quando íamos trabalhar, tínhamos que comparar o que tinham feito na Torre 1 e o que tínhamos feito na Torre 2. O processo de colocação de pisos foi então totalmente alterado para ganhar velocidade. O tempo de ciclo caiu para 4 dias, mas isso não facilitou as coisas. Ainda era preciso trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana. O trabalho no canteiro de obras era ininterrupto. Meados de 1995, 18 meses para o prazo final. Elevadores de alta velocidade seriam instalados, mas eles não poderiam ser tão rápidos quanto os projetistas desejavam. Asiáticos não gostam de se deslocar tão rápido quanto americanos. Foi uma dor de cabeça a mais para os engenheiros, mas que afinal propuseram uma solução simples e engenhosa. 2 elevadores seriam empilhados, formando carros duplos. Quando entra em uma das torres, o usuário decide se vai para um andar par ou ímpar. Para andares ímpares, o usuário fica no térreo e usa a parte de baixo do elevador. Para andares pares, basta subir um andar e usar a parte de cima. 58 elevadores duplos atendem as 2 torres. Em seguida, eles dobraram novamente e o sistema conta com 2 elevadores duplos em cada poço. Um elevador expresso vai até a metade do caminho, ao chamado Skyloft, onde os passageiros mudam para um elevador local. Não se leva mais que 70 segundos para chegar a qualquer andar. Essa solução engenhosa permitiu reduzir pela metade a área ocupada pelos elevadores. Últimos meses de 1995, 5º ano do cronograma de 6 anos. No lado externo da Torre 1, Bob Pratt ainda estava 2 andares à frente de John Dunsford na Torre 2, 72 contra 70. Ele vinha liderando a corrida desde o início. Finalmente, eles estavam dentro do cronograma. Todos imaginavam que o fim estava próximo quando um novo problema surgiu. O momento mais estressante para mim e para a equipe no projeto foi quando a estrutura chegou ao 72º andar. Nosso gerente de topografia me procurou um dia e disse: "Acho que temos um problema." Um problema com exatos 25 milímetros. O pior tinha acontecido. A Torre 1 não estava perfeitamente reta. Estava cerca de um dedo fora da vertical. Não era suficiente para comprometer a integridade estrutural do edifício, mas as Torres Petronas eram uma obra de prestígio e era um grande constrangimento, algo que eles não queriam. A equipe da Torre 1 não podia entrar em pânico. Cuidadosamente começaram a corrigir o problema, trazendo a torre de volta à vertical. Cada um dos 16 andares seguintes seria inclinado cerca de 2 milímetros na direção certa. Cálculos precisaram ser refeitos. Era um atraso ao qual Bob Pratt não podia se dar ao luxo. John Dunsford na Torre 2 estava no seu encalço e a corrida estava esquentando na reta final.
Será que a Torre 2 poderia alcançar a Torre 1? E a cada 2 dias estávamos usando os binóculos. A corrida entre as duas torres para concluírem no prazo o prédio mais alto do mundo chegou à etapa final. Era dezembro de 1995 e faltavam apenas 2 semanas para a conclusão da obra. A competição foi até o fim. Desde o início, John Dunsford esteve atrás na Torre 2, mas agora chegou a vez de Bob Pratt sentir o que era ficar em segundo. No entanto, a conclusão do 88º andar não era o fim da história. As Torres Petronas ainda não eram tão altas quanto a Torre Sears de Chicago, o prédio mais alto do mundo. Restava um toque final antes de assumirem o título: os pináculos. Para causar o máximo de impacto possível, a ideia era erguer os 2 pináculos juntos. Foi uma decisão consciente nossa, erguermos as 2 torres juntas. Mas nem tudo correu de acordo com o plano. Determinado a ser o primeiro, John Dunsford não seguiu as ordens e a equipe 2 trabalhou às escondidas. Houve pouquíssimas conversas entre as equipes quando chegamos ao pináculo. Eu não dizia a ele o que estávamos fazendo e não perguntava a ele o que ele estava fazendo. Bob Pratt, na Torre 1, nem imaginava o que iria acontecer. John Dunsford tinha um plano secreto para chegar ao topo primeiro. Sua equipe construiu todo o pináculo dentro da torre, fora de vista. Ninguém sabia o que iriam fazer até ser tarde demais para detê-los. Entre a equipe, o clima era de muita ansiedade. A próxima vez que virem isso, será mais alto que a Torre Sears. Nós entramos e 45 minutos depois, conseguimos. Sob a cobertura da escuridão, a instalação foi perfeita. A Torre 2 era o prédio mais alto do mundo. Liguei para o Bob e deixei um recado. Eu disse: Só quero que saiba que são 3 da manhã. E somos mais altos que a Torre Sears. Esse é o prédio mais alto do mundo. Foi uma vitória clara da Torre 2. A Torre 1 celebrou o fim de seus trabalhos uma semana depois. O título de edifício mais alto do mundo agora pertencia a Kuala Lumpur. Eles terminaram dentro do cronograma de 6 anos, com alguns dias de folga. Foi um feito impressionante. A minha esperança era chegar perto do que a Torre Eiffel fez por Paris. Esperava que as torres fizessem o mesmo por Kuala Lumpur e pela Malásia. Exatamente como o primeiro-ministro previu, elas colocaram a Malásia definitivamente no mapa. Sempre que as pessoas virem o prédio, vão pensar em Kuala Lumpur. Os eventos de 11 de setembro colocaram em xeque a segurança desse tipo de edifício. E eles agora parecem tão vulneráveis quanto famosos. Mas o futuro das Torres Petronas como ícones globais está garantido. São edifícios sem igual, por dentro e por fora. Os riscos assumidos e os 6 anos de luta foram recompensados. As Torres Petronas são verdadeiramente uma mega estrutura única e gloriosa. Versão Marshmallow São Paulo.